Nós vamos ler verso 1 ao verso de número 21. Gênesis 21, 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois da sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz, Abraão caçoava de Isaque. Disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também o filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um odre de água e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Bérseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Peço que a igreja leia comigo o verso de número 17. Vamos ler juntos? Vamos lá? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Senhor, fala conosco mais uma vez. Nós carecemos de ouvir a tua voz pelas Escrituras. Ó Deus, usa o teu servo a despeito da falha, das limitações, porque eu sei que a graça do Senhor, a glória do Senhor, a honra é tua, e o poder é teu para convencer, para consolar, para corrigir, e para, Deus, trazer-nos de volta a tua presença por meio das Escrituras Sagradas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema desta noite: o drama da família de Abraão. O drama da família de Abraão. Certamente você já ouviu que Abraão é chamado de pai da fé. E pai da fé. E Abraão, irmãos, traz em si um peso absurdo
um peso muito enorme, porque o Senhor Deus disse que a descendência dele seria como as estrelas do céu e seriam como a areia do mar. Então, Abraão traz em si um peso histórico como um patriarca muito grande. E, amados, o que nos faz pensar nesse texto é que Abraão está vivendo um drama. E, por ser ele o pai da fé, eu poderia pensar, na casa de crente tem problema, também na casa de Abraão tem problema. Havia um grande problema na casa do patriarca Abraão. Abraão, irmãos, esse texto nos ensina algo tremendo, porque ele representa o pai dos crentes. Se nós pudéssemos pensar, nós somos descendência de Abraão. Você hoje, como crente, você recebeu a mesma fé que o patriarca Abraão. A sua fé não é diferente da dele. Deus o chamou primeiro de Ur dos Caldeus, e por meio dele vem toda uma história, Isaac, Jacó, Esaú, nação de Israel, a descendência de Jesus, chegando em Jesus, e você crê em Jesus, então você é descendência de Abraão. Mas eu quero que você entenda que na casa de Abraão tem problema, como na casa de todo crente tem problema. E qual o problema que nós estamos tendo que lidar aqui? Qual é o drama? Qual é a grave circunstância de sofrimento e de aflição que está acontecendo na casa de Abraão? Como disse, Abraão significa pai de uma multidão, também conhecido como pai da fé. Um título pesado para um homem ostentar. Um título muito pesado. Apesar de ser chamado assim, certamente, irmãos, nem você nem eu gostaria de estar na casa de Abraão naquela madrugada, naquela circunstância. O problema de que Abraão estava experimentando era algo muito sério. E não começou naquela hora, não foi nesse capítulo que começa o drama, os conflitos de Abraão. Isso vem de um momento histórico. Reportando aí, portanto, ao capítulo de número 16, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no capítulo 16 nós temos a descrição de que Sara, mulher de Abraão, não dava filhos, verso 1, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. E a dona Sara tem um pensamento que eu acho que dificilmente as irmãs teriam aqui. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma servazinha aqui, eu vou chamar o meu marido para deitar-se com ela, e o filho dela vai ser o meu filho. Quem faria isso das irmãs? Quem? A dona Sara pensou nisso. Não só pensou, mas como ela executou um plano. Né? E eu fico pensando... Pensa aqui comigo, irmãos, eu entro muito nas histórias. Sara não dava filhos, Agar era serva, e ela chega para o marido, talvez altas horas da noite, bem, vamos fazer o seguinte, vem cá. Pensa você, a dona Sara chegando para o marido, disse, olha, pensando bem, já que eu não consigo ter filho, você deita com ela, você vai ter filho com ela, e o filho dela será nosso filho. E Deus já tinha dado uma promessa, lá em Gênesis capítulo de número 12, que Deus faria de Abraão o pai de muitas nações. Então, a palavra concreta e absoluta de Deus já tinha sido dada. Deus deu a palavra, você vai ser pai de muitas nações. Portanto, a dona Sara tinha que aguardar essa palavra, tinha que esperar essa palavra. O senhor Abraão deveria esperar essa palavra. Contudo, irmãos, como diz a metáfora, sempre uma pedra no meio do caminho. Diz então que Abraão fez, a Bíblia, linguagem de hoje, fala assim que Abraão concordou. Boa ideia. Boa ideia. Já pensou? Quem é esse homem? O pai? Pai da fé. Boa ideia. Na Bíblia, linguagem corrigida, fala assim, e ouviu Abraão a voz de Sara. Meu Deus, Deus já tinha dito uma palavra lá em Gênesis capítulo 12. Por que agora ouvir a voz da Sara? Se Deus havia dito uma palavra preciosa para que Abraão pudesse entender o plano dele em relação ao que Deus queria.
Abraão, irmãos, havia esquecido da promessa de Deus, dada em Gênesis capítulo 15, 2-6, quando Deus disse: olha, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Olha para o céu. Deus disse lá atrás. Mas, irmãos, a gente esquece fácil. Eu sempre digo para os irmãos, para escrever, para anotar, para memorizar, porque 78 horas depois que a gente escuta alguma coisa, a gente esquece. 78 horas. Hoje domingo, segunda, terça, no meio da quarta-feira, você não lembra o que nós falamos aqui. Então, se você não escrever e não voltar lá, você perde o que foi falado. Abraão esqueceu, em praticamente aqui 5 capítulos, Moisés registra que Abraão esqueceu. E o que acontece, irmãos, é que Abraão escuta e executa o plano. Depois de coabitar com Agar, engravidou, passou a hostilizar Sara. E sempre há uma rivalidade entre as mulheres, não é assim, irmãs? Há sempre uma rivalidadezinha entre as mulheres. A roupa, o vestido, o cabelo, o que compra, onde compra, o que come. Havia uma rivalidade entre Sara e Agar. Agar zombando de Sara, por conta de que agora estava grávida do marido dela. Irmãos, a mulher de Abraão, para não ficar por baixo, passou a humilhar Agar. Eu vou humilhar essa serva, essa escrava. E certamente as palavras de Sara, a irmã Sara, não eram muito dóceis em relação àquilo que ela dizia para Agar. E Agar chegou a dizer o seguinte: olha, eu vou embora, eu vou fugir, porque eu não dou conta de ficar nessa casa. A casa desse crente aqui, desse casal crente, não dá conta de eu ficar. Eu quero ir embora. Irmãos, mas o anjo do Senhor convenceu Agar a voltar e a humilhar-se perante Sara, e Agar permaneceu. Portanto, já agora no capítulo de número 21, o texto que nós lemos, Isaac havia sido desmamado. Agora é um outro momento, porque Deus cumpre a promessa. Sara engravida, Sara tem agora o filho da promessa em seus braços, e havia um processo de desmame. E quando havia um processo de desmame, havia sempre uma festinha. Eu fico pensando, né, tal qual nos dias de hoje, quando vai se ter uma festa de aniversário de criança, tem o quê? Balãozinho, né? Tem docinho. Hoje tem os super-heróis, que são as marcas da identificação de que tipo de herói que aquela criança gosta. Spider-Man, Batman, né? Flintstone, enfim, vários. Eu fico pensando na preparação da festa para celebrar. Agora Isaac não vai mamar mais, ele está desmamado. Aí um ajuntamento das mulheres, agora não mais haverá essa condição de Isaac ter que mamar, agora tem uma festinha. E, queridos irmãos, toda festinha de criança tem briga de criança. Toda festa de criança tem briga de criança. Naquela festa teve uma briga de criança. Como disse, como quase todas as festas de aniversário, tem uma confusãozinha. Ismael, um pouco mais crescido, começou a caçoar, a zombar, a praticar bullying para com Isaac. O termo bíblico é caçoar. Começou a zombar. E aí, irmãos, a partir daquele momento, parece que a dona Sara subiu um negócio nela, que a dona Sara não gostou. Diz o texto que a dona Sara não agora chama Agar de serva, mas ela chama de escrava. Capítulo de número 21, verso 10, ela chama Agar agora de escrava. Ela trata Agar como escrava. Disse a Abraão: rejeita a escrava. Antes era a serva, a serviçal, que cuidava das coisas. Agora não mais. Ela é uma escrava. E, amados, aqui começa um drama terrível, porque
diz o texto, irmãos, que tem algumas coisas envolvidas aqui. Então aqui a gente tem uma mulher aborrecida, Sara, mas aborrecida por conta das suas próprias decisões. Ela que pensou tudo, ela não consultou a Deus, ela fez burrada, me perdoe a expressão. Segundo, nós temos Abraão, pai da fé, sofrendo amargamente com um peso sobre os seus ombros. Nós temos aqui Agar, uma mulher perdida. Nós vamos ver a história. Uma mulher completamente perdida. Vai, ela vai. Faz, ela faz. Perdida. Escravo não tem vontade, tadinha dela. E nós temos aqui uma criança abandonada, esquecida no meio dessa confusão toda. E como eu disse, eu não queria estar na casa de Abraão naquela noite. Eu já fui do conselho tutelar, na cidade de Mirassol. Eu fui conselheiro tutelar, e quando estava de plantão no conselho tutelar, era um plantão de 24 horas, manhã, tarde, noite, madrugada. E quando acionado, onde tinha que ir, eu tinha que ir. E muitas vezes ia em lugares que, como pastor, eu não conseguia ir, mas como conselheiro eu tinha que ir. Dentre elas, uma casa de prostituição de menores, que, na ocasião, a denúncia aconteceu e chegou aos nossos ouvidos, chegou a denúncia no conselho tutelar, e eu tive que dar sequência a todo um processo relacionado a isso. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, eu não queria estar na casa de Abraão, nem como conselheiro e nem como pastor naquele dia. Porque chega na madrugada, um problema se instala. Abraão, aquele que ostentava o título de pai da fé, ele tem uma atitude muito dura, depois de ouvir a esposa. Diz o texto que, vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, verso 10, falou para o marido, disse para Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Rejeita essa mulher. E diz o texto, irmãos, que, verso 11, que pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do filho. Um peso. Irmãos, na casa de crente costuma ter problema. Na casa de crente é possível que hajam noites e madrugadas as quais nenhum de nós gostaríamos de estar. E que os problemas acontecem e que há choro, angústia, há peso de sofrimento. Talvez, se fosse em outro momento, estar na casa de Abraão, talvez fosse algo prazeroso. Passar um dia, mas aquela madrugada foi uma madrugada muito difícil. E, amados, o resultado é que o texto vai dizer que Deus, Ele sempre entra para consertar os nossos erros. Deus sempre entra para endireitar as nossas veredas que não estão planas. Deus entra sempre para aplanar onde está alto ou onde está profundo. E diz o texto, irmãos, que disse, porém, Deus a Abraão. Abraão teve um peso e não precisou nem dele orar para que Deus lhe desse uma palavra, porque o verso de número 12 fala, Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva, atende a Sara em tudo. Primeira coisa, irmãos, que eu vejo aqui, que Deus está consertando um problema humano, sério. Deus está trazendo solução e direção para uma circunstância absurdamente crítica, e que é muito comum na casa de crente também passar por situações como essas. Talvez num volume de um filho bastardo, nem tanto, mas as angústias presentes na casa de gente crente. E aí, nós temos na casa de gente crente a Agar, que na verdade era uma serva
era uma escrava. E diz o texto que após todo esse conflito, todo esse falatório, Agar saiu para o deserto, chorando, esperando certamente o próximo funeral. E a palavra que nós temos aqui, irmãos, é que deserto é um lugar que nem besta sobrevive. Diz o texto que ela e o filho são agora sentenciados a sair daquele lugar. É nesse contexto que Agar saiu andando, errante pelo deserto. O único ato de compaixão de Abraão foi pegar um pouco de água, um pouco de pão e falar: toma aqui, rua, vai embora. Quem está fazendo isso? Abraão, pai da fé. Quem está fazendo isso? Sara, a mãe daquele que é o filho da promessa. Casa de crente tem problema. Nas nossas casas temos problemas. Diz o texto que Agar, nesse momento, saiu andando errante pelo deserto. Agar representa muitos de nós que, diante de grandes problemas, ficam sem saber que rumo tomar, que direção seguir. E depois de muito andar, acabou a água do odre, ela colocou o menino debaixo dos arbustos, afastou-se dele, e, desconsolada e perdida, de fronte, alguns metros à frente, Agar dizia consigo mesmo, verso de número 16, e afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque falava com ela mesma, dizia o quê? Assim, eu não vou ver meu filho morrer, eu não vou ver o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E todo esse drama, irmãos, está acontecendo na casa de quem? De um casal crente, de gente crente. Esse texto aqui é muito forte porque mostra que o pai da fé, a despeito de sua fé, ele era humano. E que, a despeito de tudo isso, Deus sempre dá um jeito para consertar os nossos erros, as nossas decisões que não coadunam com a vontade dEle. E diz o texto, então, que Agar se afasta, senta, observa o filho a um tiro de arco e chora. Não tinha outra coisa que ela tivesse que fazer. Sem pão, sem água, no deserto, madrugada, só resta chorar. Mas enquanto isso, queridos, como Deus nos surpreende, porque Deus usa quem quer, e quando quer, e do jeito que quer. Porque da mesma forma que Deus trata de Abraão e Sara, quando Deus dá uma palavra para Abraão, quando Abraão sentiu um peso da decisão de mandar Agar embora, agora, irmãos, diz o texto, que enquanto a mãe chorava, diz o verso 17, que Deus, porém, ouviu a voz do menino. E, novamente, eu digo, Deus se apresentando para consertar os erros humanos. Deus se apresentando para consolar e para não deixar com que aquele quadro crítico se tornasse pior. Porque Deus ouve a voz, e o Salmos 8:2 fala assim: da boca das crianças e dos que mamam suscitaste força. E no verso 17 nós temos essa descrição, que Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Deus, numa ação teofânica, para aquela escrava e bem como para aquele menino que estavam perdidos no meio de um deserto, Deus se revela, Deus fala, Deus tem uma resposta, Deus tem uma direção.
Mas Deus faz uma pergunta: que tens, Agar? Que tens, Agar? Se Deus nos perguntasse, irmãos, hoje, se Deus nos fizesse essa pergunta, qual seria a resposta que nós daríamos para Deus? Agar tinha um problema. Expulsa, abandonada, desprezada, rejeitada, mãe solteira, cuidando de um menino que estava pronto para morrer, num deserto, sem pão, sem água, sem provisão. Ela tinha muitos argumentos para dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor sabia. Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia. O que tens, Agar? O que tens, Agar? O que tens, família? O que tens, igreja? O que tens? E esse Deus, antes da resposta, Ele dá uma palavra de encorajamento. Ele fala: não temas. Pare. Calma. Não temas. Porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Irmãos, Deus sabe das nossas angústias, Deus sabe das nossas dores. É fato que o menino está apresentando algum tipo de argumento a Deus, de oração, de intercessão, certamente pela referência paterna. Não foi sempre que Abraão teve decisões tão, digamos assim, inadequadas como aquela de deitar-se com Agar. Certamente esse homem foi um homem com um coração quebrantado, homem que reconheceu a grandeza de Deus, que Deus se revela a ele e dá uma promessa para ele, sair de Ur dos Caldeus, região do Iraque, e ir para a terra que Deus haveria de mostrar a ele. E ele faz isso. Que tens, Agar? Ela poderia dizer: Senhor, eu tenho uma mágoa no coração. Ela poderia dizer: Senhor, eu tenho tristeza por causa da família que fez tudo isso comigo. Ela poderia dizer: Senhor, a dona Sara me tratou mal e me mandou embora. Ela poderia dizer: Senhor, eu tenho comigo uma criança, estou sem recursos para cuidar dela. Ela poderia dizer: tenho grande decepção com a família de Abraão e Sara. Ela poderia dizer todas essas coisas. Certamente, irmãos, o anjo queria que ela meditasse na razão da desgraça, do drama, do dilema que ela estava exposta. Quando Deus diz o anjo de Deus, significa que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, uma ação teofânica, falava com Agar, a escrava. Todas as vezes que nós temos uma descrição, o anjo do Senhor, nós temos uma descrição, o próprio Deus, é o próprio Deus, o Emanuel de Isaías, que está falando. Então, querido, eu quero que você entenda que Jesus não só está no Novo Testamento, Jesus também está no Velho Testamento. E esse Cristo lá atrás, esse Deus lá atrás, está olhando o drama de Abraão, o drama de Sara, o drama de Ismael, o drama de Agar. O Senhor Jesus está vendo isso tudo. E esse Cristo que está vendo isso tudo, irmãos, Ele está querendo entender o que está no coração de cada uma dessas pessoas. E dentre os muitos ensinos que nós podemos extrair dessa passagem, eu destaco alguns deles. Primeiro, Deus intervém quando nós estamos expostos à realidade do medo. O medo dos problemas que nos assolam. Agar estava com medo. O Senhor, antes que ela falasse qualquer coisa, Ele lhe deu uma palavra de encorajamento. Ela não sabia para onde ir debaixo daquele sol escaldante,
ou daquela noite, daquela madrugada fria, apenas com um pedaço de pão e um pouco de água. O medo sempre paralisa. Exemplo, Maria, Zacarias, Maria Madalena, receberam as mesmas palavras que Agar recebeu. Maria recebeu a direção do anjo que lhe disse: não temas. Zacarias recebeu a visão que o Senhor deu a ele: não temas. O Senhor está sempre dizendo para o seu povo: não temas, não temas. E o Senhor está dizendo para Agar: não temas. O medo, irmãos, é uma manifestação emotiva, paralisa, e muitas vezes na nossa vida, por conta das circunstâncias e adversidades e decisões e escolhas que nós tomamos, as quais Deus não está nela, e Deus tem que consertar cada uma delas, nós podemos estar expostos à realidade do medo. E é por isso que há circunstâncias em que os crentes param, porque ficam dominados pelo medo, param de buscar a Deus, param de orar, param de fazer coisas boas, param de dizimar, param de vir à igreja, param, e muitas vezes param porque são tomados pelo medo. Alguma circunstância absurda lhes aconteceu, e param. Irmãos, devemos aprender, no Salmo de número 27:1, que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. E esse Deus que é a nossa luz, que é a nossa salvação, quer que nós aprendamos a lidar com o enfrentamento do medo com a presença dele. A quem temerei? Agar não estava sozinha, como você não está sozinho. Deus está com você, Jesus está com você, o Espírito Santo está com você. Segundo, Deus interveio impedindo Agar de desistir de si mesmo e da vida. Depois de chorar, quis abandonar as suas responsabilidades. Verso de número 16 diz assim: afastando-se, foi sentar defronte à distância de um tiro de arco. Agar, irmãos, pegou a criança, pôs num canto, afastou 60, 90 metros, que é a distância de um tiro de arco. Abraão havia desistido dela, por conta da Sara, agora ela estava desistindo dela e de quem? Do filho. Ela estava tentando abandonar das suas responsabilidades, perdeu as forças, não deu conta. Ai, irmãos, quantidade de gente que está perdendo as forças, não tem dado conta, dominados pelo medo, pela falta de fé, paralisados, e por isso talvez estejam abandonando a Deus, a palavra, as pessoas que são importantes para elas, abandonando a igreja. Pode ser que alguns de nós já tenham aberto mão ou perdido coisas que nos são muito preciosas. Há uma diferença entre Agar, no capítulo 16, 13, porque no capítulo 16, 13, Agar, quando a dona Sara mandou ela embora, ela invocou o nome do Senhor, ela pediu o Senhor, e o Senhor direcionou Agar naquela hora. Ela ainda estava naquele contexto de confusão da casa, mas o Senhor renovou Agar, e ela disse: tu és o Deus que vê, tu és o Deus que reconhece, tu és o Deus que eu sei que existe, mas agora, longe do filho que estava próximo ao arbusto, não era mais essa Agar. Onde é que está essa Agar cheia de confiança, que até então reconheceu a onisciência, onipotência, onipresença de Deus? Onde é que estava essa Agar? Ela antes enxergava Deus na dificuldade. Parece que agora Agar é incrédula, é insegura, medrosa, espantada. Acabou a água, acabou o pão, vai morrer
eu e meu filho. Agar poderia, irmãos, ter sido mais sincera se dissesse para o Senhor: Senhor, eu estou com medo disso tudo. Mas aqui Deus está dizendo para ela, antes de que ela diga: não temas, não tenha medo. Deus falando pessoalmente a Agar, dizendo: não temas. E Deus ouviu a voz do menino. Agar, irmãos, passa por uma experiência teofânica, uma aparição de Deus, um momento sublime. E eu posso dizer que ao longo dessa vida pastoral de crente, muito mais de crente do que como pastor, que antes de ser pastor tem que ser crente, né? Já teve momentos que eu também senti medo. Eu tive que ajoelhar e pôr a boca no pó e falar: Deus, Senhor, não dou conta disso. Senhor, preciso da tua ajuda. Já teve momentos que eu e Verônica, ajoelhados diante do Senhor, falo: Senhor, só o Senhor, senão a gente perece, senão o barco afunda, o barco da família, o barco da saúde, o barco do trabalho. Nas horas de luta e dificuldade, Deus tem uma pergunta para cada um de nós: o que você tem? Em momentos difíceis, Deus nos relembra das promessas, e no caso de Agar, Deus relembrou a ela uma promessa. E a promessa que Deus deu para Agar, irmãos, é essa: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Uma mulher com medo e um Deus fazendo promessa. Uma mulher cheia de receio e Deus trazendo direção e renovação. Uma mulher medrosa e Deus falando que havia um futuro. Deus é assim, nos surpreende. Agar até então entrou nesse desespero, naquele deserto sem pão, sem água, impedida de ver o mover de Deus naquela circunstância. E a sua falta de fé lhe impediu de ver no invisível como Deus faria uma grande nação através de seu filho. Aquilo era algo futuro, mas ela deveria acreditar. Mas Deus renova a sua palavra e a sua promessa para ela. Hebreus capítulo 11, verso 27, irmão, diz assim, que nós somos aqueles que somos chamados a ver o invisível. Ela tinha que crer no invisível, porque Deus chamou Abraão, o pai de seu filho, a ser o pai da fé. E fé é a certeza da coisa que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Terceiro, Deus interveio porque Ele quer restaurar, e quis restaurar Agar, restaurar aquela mulher de tal forma que todo aquele passado de coisas ruins vivido naquele intercurso entre o caçoar de Ismael para com Isaque, a fala de Sara para com ela, o desprezo de Sara para com ela, e bem como o vai embora dado pelo patriarca Abraão, irmãos, naquele momento algo surpreendente acontece, porque diz o texto, o verso de número 19, que depois que Deus fala isso tudo, diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo até ele, encheu de odre e deu de beber ao rapaz. Que coisa interessante. Irmãos, a Bíblia não disse que ela mudou de lugar, ela não se locomoveu daqui para ali, de lá para cá. As coisas estavam mais perto dela do que ela pudesse imaginar, mas só que ela não conseguia. Às vezes, as respostas e a direção de Deus para a nossa vida estão mais perto de nós do que nós imaginamos. E, às vezes, a nossa incredulidade obstaculiza o nosso olhar,
nós não conseguimos ver, nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos discernir a resposta e a fala de Deus. Estamos com os olhos obscurecidos. E o texto é claro, abrindo-lhe Deus. Então não foi simplesmente abrir os olhos de pálpebra, foi um discernimento, foi além de enxergar, foi uma percepção que até então não se tinha. Porque o medo que paralisa, o medo que obstrui, as dificuldades que vão vindo, vão impedindo com que nós vivamos de tal forma que nós vejamos as coisas claras como elas são. Diz o texto que ela simplesmente teve seus olhos abertos. Agar precisava, irmãos, da presença de Deus para entender tudo aquilo e para ver a provisão e o cuidado de Deus diante de toda aquela circunstância. Agar precisava do toque de Deus, do poder de Deus, da necessidade de Deus para que não somente as questões físicas e materiais lhe fossem supridas, mas as questões espirituais lhe fossem também solucionadas. Irmãos, tal qual Agar, nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Há um canto que diz: abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, abre os olhos do meu coração. Irmãos, muitas vezes os nossos olhos estão obstruídos pela nossa incredulidade, pela nossa indiferença. Às vezes o nosso coração está fechado, nós não conseguimos perceber as coisas e achamos que tudo precisa acabar em destruição. Como Agar pensava, vai morrer todo mundo, vai acabar tudo. Não. Precisamos ter a nossa visão restaurada para percebermos como os discípulos perceberam no caminho de Emaús que Jesus estava do lado deles. Porventura não nos ardia quando nós conversávamos com ele? Essa foi a fala dos discípulos. Precisamos crer que fomos chamados para viver pela fé, para enxergarmos coisas que o mundo não enxerga, para vivermos coisas que o mundo não vive, para termos um comportamento que o mundo nunca vai ter, mas nós podemos ter, que nós somos do Senhor. E os olhos dela, irmãos, são abertos não somente para perceber a direção de Deus, mas porque tinha um poço bem mais perto do que ela imaginava. Tem poço, tem água. Tem água, tem vida. Onde a água, a vida. Agora ela poderia beber a melhor água do mundo. Ela podia matar a sua sede, não somente dela, mas de seu filho. Aquela não seria a hora da sua morte. Talvez aquele problema que bateu à sua porta não é o fim. Talvez seja um começo de muitas coisas novas que Deus pode proporcionar para a sua vida. Vai depender de como você vai reagir à direção de Deus sobre você. Deus queria mostrar para ela que não precisava confiar no pão e na água de Abraão, mas no pão e na provisão da água que o próprio Deus haveria de dar para ela. E no cuidado de Deus para com ela. Isso é doutrina da providência. Hoje nós estamos lidando com circunstâncias as quais colocamos a nossa confiança em homens. Onde é que está a nossa fé na doutrina da providência, do cuidado de Deus? Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. A água que ela tinha poderia abastecer praticamente uma cidade, porque ela encontrou um poço, muita água. Eu concluo, irmãos, a despeito do testemunho questionável de Abraão, o pai da fé, Deus se apresentou conforme diz o texto, que ele seria pai dos órfãos e marido ou juiz das viúvas. Deus que faz com que o solitário more em família. Deus estava com um rapaz que cresceu no deserto, tornou-se flecheiro. Irmãos, na casa de
crente tem problema, mas na casa de crente que confia em Deus tem problema solucionado. E o que eu gostaria que vocês pudessem entender, que por mais que nós tenhamos talvez alguns títulos, pastor, presbítero, diácono, líder do louvor, quem quer que seja, nós somos humanos e trazemos na história de vida algumas decisões certas e algumas decisões erradas. Houve decisões erradas, mas nada impediu que Deus mudasse todo esse cenário, mudasse o coração de Agar, mudasse o coração de Sara, mudasse o coração de Abraão, usasse Isaac, talvez o que menos está presente num protagonismo nessa história, tudo por conta de uma brincadeira. Mas Deus está presente para trazer e para consertar aquilo que nós vivemos de errado. Isso é graça de Deus. Então a graça de Deus estava sobre o pai Abraão, chamado pai da fé. Na casa de crente também tem problema. E se tiver problema na sua, coloque o seu problema diante do Senhor. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Nós estaremos então ouvindo o coral, aí Oceli está com você, 2 hinos, o que você achar melhor, tá bom?